O cheiro de asfalto molhado e lixo era o novo perfume de Sofia. Não o Chanel que ela usava, nem o aroma de café fresco que preenchia sua cozinha todas as manhãs. Agora, era o odor aqui da rua, misturado com a umidade da noite que caía sobre São Paulo. Há apenas 3 semanas, Sofia estava escolhendo o vestido de noiva, sonhando com a lua de mel nas Maldivas, planejando a decoração do apartamento novo. A vida era um conto de fadas, e ela, a princesa. Fique conosco até o fim dessa história. Ela vai te emocionar. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. Daniel, seu noivo, o príncipe encantado, um empresário bem-sucedido, charmoso, aparentemente apaixonado. A sociedade os via como o casal perfeito, a personificação do sucesso e da felicidade. Mas contos de fadas, às vezes, têm reviravoltas cruéis. Naquela manhã fatídica, há apenas 2 dias do casamento, Daniel simplesmente desapareceu. Sem bilhete, sem ligação, sem explicação. Apenas um vazio ensurdecedor e uma conta bancária esvaziada. Não era apenas o coração de Sofia que estava em pedaços. Sua vida inteira desmoronou como um castelo de cartas. O apartamento, que estava no nome de Daniel, foi rapidamente retomado. O emprego, em uma empresa onde Daniel era sócio, evaporou. Seus pais, pessoa de posses e de uma moralidade rígida, viraram as costas, envergonhados pelo escândalo e pela exposição. Sofia, a princesa, se viu sozinha, sem teto, sem dinheiro, sem amigos e sem esperança. Os primeiros dias foram um borrão de desespero e incredulidade. Ela vagou pelas ruas, com a pequena mala que conseguiu arrumar às pressas, o olhar perdido, a mente em choque. A fome apertava, o frio cortava a pele, e o medo visceral e paralisante, a acompanhava a cada passo. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, cada barulho a fazia sobressaltar. O luxo e o conforto de sua vida anterior pareciam um sonho distante, uma memória quase real. Ela se sentia invisível, uma entre tantos rostos anônimos que preenchiam as calçadas da cidade. A dignidade, antes tão presente em sua postura, se esvaía a cada dia, substituída pela vergonha e pela humilhação. Dormir em bancos de praça, sob marquises ou em abrigos improvisados tornou-se sua nova rotina. O banho, um luxo. A comida, uma incerteza. As roupas, sujas e rasgadas, um lembrete constante de sua nova realidade. Ela tentou pedir ajuda, mas as portas se fecharam. Amigos que antes a cercavam desapareceram. Parentes que a elogiavam agora a ignoravam. A sociedade que a idolatrava em sua ascensão agora a repudiava em sua queda. Sofia aprendeu da forma mais dura que o mundo é cruel com os que caem, especialmente quando a queda é espetacular. As lágrimas secaram, substituídas por uma amargura profunda. A esperança, uma chama que antes ardia forte, agora tremeluzia, ameaçando se apagar a qualquer momento. Ela se sentia um lixo, um fardo, um erro. A vida nas ruas era uma batalha diária pela sobrevivência, uma luta constante contra a fome, o frio, a violência e a invisibilidade. Mas, em meio a todo esse caos, uma pequena voz dentro dela, quase inaudível, sussurrava que ela precisava continuar. Por quê? Ela não sabia, mas precisava. Foi uma noite fria e chuvosa, daquelas que parecem lavar a alma da cidade, que Sofia encontrou João. Ela estava encolhida sob a marquise de uma loja abandonada, o corpo tremendo de frio e a barriga roncando de fome. As poucas moedas que havia conseguido durante o dia foram gastas em um pão velho e um copo de água. Agora, a escuridão da noite e o som da chuva a envolviam em uma melancolia profunda. Ela sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se com a água da chuva. Era o fundo do poço, ela pensou. Não havia mais para onde ir, nem o que fazer. De repente, uma sombra se aproximou. Sofia encolheu-se, o coração batendo forte no peito. O medo, seu companheiro constante, apertou-a. Seria mais um perigo, mais uma humilhação, mas a sombra parou a alguns metros de distância. Uma voz rouca, mas gentil, quebrou o silêncio da noite. Moça, você está bem. Sofia levantou o olhar, hesitante. Era um homem, com roupas surradas e um gorro que cobria parte do rosto. Ele segurava um copo de café fumegante e um pedaço de bolo. Parece que você precisa disso mais do que eu, ele disse, estendendo a mão.
Sofia hesitou por um momento, mas o cheiro do café e a visão do bolo eram irresistíveis. Ela pegou, as mãos trêmulas. Obrigada, ela sussurrou, a voz embargada. O homem sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Meu nome é João, ele disse. E o seu? Sofia, ela respondeu, tomando um gole do café quente. O calor se espalhou por seu corpo, trazendo um alívio imediato. O bolo, simples, mas delicioso, parecia a melhor refeição que já havia provado. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo a chuva. João não fez perguntas, não a julgou. Apenas sua presença, calma e acolhedora, era um bálsamo para a alma ferida de Sofia. Naquela noite, sob a marquise, Sofia encontrou não apenas comida e calor, mas também um vislumbre de humanidade em meio à desolação. Nos dias que se seguiram, João se tornou a âncora de Sofia. Ele a ensinou os códigos da rua, os lugares seguros para dormir, os melhores pontos para conseguir comida. Mostrou-lhe como encontrar pequenos trabalhos, como reciclar latas e garrafas, como vender artesanato simples feito com materiais encontrados. Ele a apresentou a outros moradores de rua, pessoas que, apesar de suas próprias dificuldades, compartilhavam o pouco que tinham e ofereciam apoio mútuo. Sofia começou a ver a rua com outros olhos. Não era mais apenas um lugar de perigo e desespero, mas também um lugar de solidariedade, de resiliência e de uma estranha forma de liberdade. João era diferente de qualquer pessoa que Sofia já havia conhecido. Ele não falava muito sobre seu passado, mas suas palavras eram sempre cheias de sabedoria e compaixão. Ele a incentivava a não desistir, a encontrar força dentro de si mesma. A rua te tira tudo, Sofia, ele disse uma vez, mas também te dá a chance de descobrir quem você realmente é, sem as máscaras que a sociedade te impõe. Sofia começou a confiar em João, a compartilhar seus medos e suas esperanças. Ele a ouvia com atenção, sem interrupções, sem julgamentos. Aos poucos, a amargura que a consumia começou a dar lugar a uma nova perspectiva. Ela começou a ver a beleza nas pequenas coisas, um pôr do sol vibrante, o sorriso de uma criança, a gentileza de um estranho. A vida, mesmo nas ruas, começou a ter um novo significado. O companheirismo entre eles se aprofundou. Eles passavam os dias juntos, trabalhando, conversando, sonhando. João a fazia rir, algo que Sofia pensou que nunca mais faria. Ele a fazia sentir-se segura, protegida. O amor floresceu de forma inesperada, um amor puro e despretensioso, nascido da adversidade e da cumplicidade. Não havia luxo, nem bens materiais, apenas a presença um do outro. Um abraço de João era mais valioso do que qualquer joia que Daniel já havia lhe dado. Um olhar de carinho valia mais do que todas as promessas vazias do passado. Eles eram dois náufragos em um mar de incertezas, mas juntos encontraram um porto seguro um no outro. O amor deles era um refúgio, uma prova de que a felicidade pode ser encontrada nos lugares mais improváveis e que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu coração. O pedido de casamento não veio com anéis de diamante ou jantares à luz de velas. Veio em uma noite estrelada, enquanto eles dividiam um pedaço de pizza que haviam conseguido em uma doação. João olhou para Sofia, os olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca tinha visto em Daniel. Sofia, ele disse, a voz suave, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a mim mesmo. Mas eu te amo. Você aceita se casar comigo? As palavras eram simples, mas carregadas de uma verdade que ressoou na alma de Sofia. Ela não hesitou. Sim, João, 1000 vezes sim. As lágrimas que escorreram pelo seu rosto naquela noite eram de pura alegria, um contraste gritante com as lágrimas de desespero que ela havia derramado há poucas semanas. Eles decidiram se casar. A notícia se espalhou rapidamente entre a pequena comunidade de moradores de rua que os acolhera. Todos queriam ajudar. Dona Lúcia, com seus dedos ágeis, costurou um vestido simples, mas elegante, para Sofia, usando retalhos de tecidos doados. Pedro, com sua energia contagiante, organizou uma pequena festa, conseguindo doações de comida e bebida. O padre da paróquia local, que frequentemente visitava os moradores de rua, concordou em celebrar a união. A cerimônia foi improvisada, sob uma árvore frondosa em uma praça, com a luz do sol filtrando-se pelas folhas e o canto dos pássaros como trilha sonora.
Não havia convidados de alta sociedade, nem fotógrafos profissionais, nem um banquete luxuoso. Havia apenas amor, esperança e a presença calorosa de amigos que, embora não tivessem nada, compartilhavam tudo. Sofia e João trocaram votos simples, mas profundos, prometendo amor e lealdade na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Para eles, a riqueza e a pobreza já haviam sido testadas e superadas. O beijo que selou a união foi um beijo de promessa de um futuro construído a dois, tijolo por tijolo, com base em valores que o dinheiro não podia comprar. A festa foi animada, com risadas, música improvisada e a alegria genuína de quem celebra a vida e o amor em sua forma mais pura. Sofia nunca se sentiu tão feliz, tão completa, tão amada. Ela percebeu que a verdadeira felicidade não estava nas posses, mas nas conexões humanas, na capacidade de amar e ser amada, e na resiliência de um espírito que se recusa a ser quebrado. A vida de casados nas ruas não era fácil, mas agora eles a enfrentavam juntos. As noites frias eram menos frias com o calor do corpo um do outro. A fome era menos dolorosa quando dividiam o último pedaço de pão. Os perigos da rua eram menos assustadores com a presença e a proteção de João. Sofia aprendeu a cozinhar em fogueiras improvisadas, a emendar suas roupas, a encontrar beleza em um céu estrelado ou em uma flor que brotava no asfalto. Ela redescobriu a alegria de pequenas coisas, um banho de mangueira em um dia quente, uma conversa com Dona Lúcia, a risada de Pedro. Ela se tornou mais forte, mais independente, mais consciente de sua própria capacidade de superar adversidades. A rua, que antes a havia aterrorizado, agora era seu lar, e João, seu porto seguro. Eles continuaram a trabalhar, a ajudar outros moradores de rua, a construir uma rede de apoio e solidariedade. João, com sua sabedoria e sua calma, era um líder natural, e Sofia, com sua inteligência e sua determinação, era sua parceira perfeita. Eles sonhavam com um futuro onde pudessem ter um teto sobre suas cabeças, um trabalho digno e a capacidade de ajudar ainda mais pessoas. Mas, por enquanto, eles estavam contentes com o que tinham, um ao outro e o amor que os unia. A vida nas ruas os despojou de tudo, mas também os presenteou com o que era mais valioso, a descoberta de si mesmos e a construção de um amor verdadeiro, forjado na adversidade e fortalecido pela resiliência. Eles eram a prova viva de que o amor não precisa de luxo para florescer, apenas de um coração aberto e de uma alma disposta a amar. O inverno chegou com uma ferocidade incomum naquele ano. O frio cortava a pele e a chuva incessante transformava as ruas em rios lamacentos. A vida para os moradores de rua tornou-se ainda mais brutal. Sofia e João, acostumados às intempéries, faziam o possível para ajudar os mais vulneráveis. Dona Lúcia, a senhora que se tornará uma mãe para Sofia, começou a tossir incessantemente. A tosse evoluiu para febre alta e dificuldade para respirar. Pedro, o jovem amigo de João, que sempre fora cético, mas com um coração enorme, estava desesperado. Ele e João tentaram de tudo. Chás quentes, cobertores extras, mas a condição de Dona Lúcia piorava a cada hora. Era pneumonia, e ela precisava de um hospital, de remédios, de cuidados que a rua não podia oferecer. João estava visivelmente abalado. Sofia nunca o vira tão preocupado. Ele andava de um lado para o outro, os olhos fixos no horizonte, como se procurasse uma solução invisível. Não podemos perdê-la, Sofia, ele murmurou, a voz embargada. Ela é família. Sofia concordava. Dona Lúcia era a personificação da bondade e da resiliência, e a ideia de perdê-la era insuportável. Eles tentaram levá-la a um hospital público, mas a fila era imensa e a burocracia sufocante. Dona Lúcia estava fraca demais para esperar. O tempo estava se esgotando. Foi então que João tomou uma decisão. Sofia, eu preciso te contar uma coisa, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não sou quem você pensa. Sofia olhou, confusa. Como assim, João? Ele hesitou, os olhos fixos nos dela. Eu não sou morador de rua. Não da forma como você pensa. O coração de Sofia deu um salto. Uma pontada de medo e desconfiança a atingiu. Seria ele um criminoso? Um fugitivo? Sua mente começou a girar, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia. Eu sou um empresário.
Ele finalmente disse, a voz firme, mas com um tom de apreensão. Um empresário muito rico. Sofia piscou, tentando processar as palavras. Era uma piada, um delírio causado pelo estresse. Ela olhou para as roupas surradas de João, para suas mãos calejadas, para o rosto marcado pelo sol e pelo vento. Não fazia sentido. João, do que você está falando? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu sei que é difícil de acreditar. Ele continuou, mas é a verdade. Eu sou João Ricardo Albuquerque, fundador e CEO da Tech Solutions. O nome soou familiar. Tech Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Sofia havia lido sobre ela em revistas de negócios, visto reportagens na televisão. O CEO, um homem recluso, raramente aparecia em público, mas ela se lembrava de uma foto, um rosto jovem, com um olhar intenso. Não era o João que ela conhecia. Por quê? Sofia finalmente conseguiu perguntar, a voz quase inaudível. Por que você faria isso? João suspirou, um suspiro pesado que parecia carregar o peso de anos. Eu precisava de uma pausa, de uma perspectiva. O mundo dos negócios é cruel, Sofia, cheio de ganância, de superficialidade. Eu me sentia vazio, mesmo tendo tudo. Queria entender a vida de quem não tinha nada. Queria me reconectar com a humanidade. E, de certa forma, queria encontrar um propósito maior para minha vida, além do lucro. Ele fez uma pausa, olhando para Dona Lúcia, que respirava com dificuldade. Eu tenho recursos, Sofia. Recursos que podem salvar a vida da Dona Lúcia. Mas eu não queria que você soubesse assim. Não queria que nosso amor fosse manchado por isso. Ele estendeu a mão, pegando a dela. Eu juro que tudo o que eu senti por você, tudo o que eu te disse, foi verdadeiro. Eu te amo, Sofia. Não pelo que você tinha, mas pelo que você é. E eu sei que você me amou pelo que eu era, um morador de rua. Isso é o que importa para mim. Sofia estava em choque. A mente dela tentava conciliar as duas imagens de João, o morador de rua gentil e sábio que a salvou, e o milionário poderoso que ele afirmava ser. A raiva começou a borbulhar dentro dela. Raiva por ter sido enganada, por ter vivido uma mentira. Mas, ao mesmo tempo, uma compreensão estranha começou a surgir. Ele a amou quando ela não tinha nada. Ele a ajudou quando ela estava no fundo do poço. Ele a ensinou a sobreviver, a encontrar alegria nas pequenas coisas. O amor deles era puro, construído na adversidade, sem a influência do dinheiro. Isso era inegável. A verdade era que, apesar da revelação chocante, o amor que ela sentia por João não diminuiu. Pelo contrário, a profundidade de sua atitude, a busca por um propósito maior, a tornaram ainda mais admirável. Ele não era um impostor, mas um homem em busca de si mesmo, e ela, de alguma forma, fazia parte dessa jornada. O que faremos? Sofia perguntou, a voz ainda trêmula, mas com um novo tom de determinação. Salvaremos a Dona Lúcia, João respondeu, um brilho de esperança em seus olhos. Ele pegou o celular, um modelo antigo e discreto que ele sempre carregava, e fez uma ligação. Em poucos minutos, uma ambulância particular de luxo chegou e Dona Lúcia foi levada para um dos melhores hospitais da cidade. João acompanhou, e Sofia foi junto, ainda em estado de choque, mas com uma nova esperança no coração. A vida deles nunca mais seria a mesma. A rua que os uniu agora os separava, mas o amor que nasceu ali seria a ponte para um futuro que eles jamais poderiam ter imaginado. A transição da rua para a mansão de João foi, para Sofia, um choque tão grande quanto a queda de sua vida anterior. De repente, ela estava cercada por luxo que antes era familiar, mas que agora parecia estranho e quase opressor. A mansão, com seus inúmeros cômodos, jardins impecáveis e funcionários discretos, era um universo distante das marquises calçadas que haviam sido seu lar por meses. Ela tinha um closet repleto de roupas de grife, mas sentia a falta da simplicidade de suas poucas peças surradas. A comida gourmet servida em pratos de porcelana fina não tinha o mesmo sabor do pão dividido com João sob a chuva. A cama macia e os lençóis de seda pareciam estranhos depois de tantas noites dormindo no chão duro. João, por sua vez, parecia se adaptar com uma facilidade impressionante. Ele reassumiu seu papel de CEO com a mesma calma e sabedoria que demonstrava nas ruas.
As reuniões de negócios, as decisões importantes, as viagens internacionais, tudo parecia natural para ele. Mas Sofia sabia que, por trás da fachada de empresário bem-sucedido, ainda existia o João que a ensinou a sobreviver, o homem que valorizava a humanidade acima de tudo. Ele fazia questão de manter os pés no chão, lembrando-a constantemente de onde vieram e do que aprenderam. A riqueza é uma ferramenta, Sofia, ele dizia, não um destino. O importante é o que fazemos com ela. O maior desafio para Sofia não era a adaptação ao luxo, mas a superação da desconfiança inicial e a redefinição de sua própria identidade. Ela se sentia, por vezes, uma impostora. O amor de João era inegável, mas a revelação de sua fortuna a fez questionar se ela o amava pelo que ele era ou pelo que ele podia oferecer. João, percebendo suas inseguranças, foi paciente e compreensivo. Ele a lembrava constantemente que o amor deles nasceu na adversidade, na ausência de bens materiais, e que isso era a prova mais forte de sua autenticidade. Eu te amei quando você não tinha nada, Sofia, ele dizia, e você me amou quando eu era um morador de rua. Isso é o que importa, o resto é apenas cenário. A sociedade, claro, não perdoou. A história de Sofia, a ex-noiva abandonada que se casou com um morador de rua que se revelou milionário, virou manchete. Alguns a viam como uma oportunista, outros como uma heroína. Daniel, seu ex-noivo, tentou se reaproximar, alegando que nunca havia esquecido que a fortuna de João não importava. Sofia o rejeitou com a mesma dignidade que ele havia tirado dela. Seus pais, antes distantes, agora tentavam se reconciliar, mas Sofia mantinha uma distância saudável, lembrando-se de quem esteve ao seu lado quando ela mais precisou. João e Sofia decidiram usar sua fortuna para fazer a diferença. Dona Lúcia, recuperada e com saúde, tornou-se gerente de um centro de apoio a moradores de rua, financiado por João. Pedro, com o apoio de João, conseguiu um emprego e começou a estudar, sonhando em se tornar um assistente social. A experiência nas ruas havia transformado ambos, dando-lhes uma nova perspectiva sobre a vida e um propósito maior. Eles investiram em projetos sociais, em abrigos, em programas de reintegração. Sofia, com sua paixão por arquitetura, projetou espaços acolhedores e funcionais para os abrigos, aplicando seu talento para ajudar os menos afortunados. João, com sua visão de negócios, criou oportunidades de emprego e capacitação. O amor deles, forjado na adversidade, mostrou-se inabalável. Eles aprenderam que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nas conexões humanas, na capacidade de amar e ser amado, e no impacto positivo que se pode ter na vida de outras pessoas. A mansão de João, antes um símbolo de sua solidão, tornou-se um lar cheio de vida, risadas e propósito. Eles continuaram a visitar as ruas, a conversar com os moradores, a lembrar-se de onde vieram. A vida de luxo não os cegou para a realidade do mundo, mas os impulsionou a fazer mais, a ser mais. Sofia e João eram a prova viva de que o amor verdadeiro transcende as barreiras sociais e financeiras, e que a felicidade genuína reside na simplicidade, na compaixão e na capacidade de transformar a própria história em um legado de esperança. Os anos se passaram, e a história de Sofia e João se tornou uma lenda urbana, um conto de fadas moderno que inspirava a muitos. Eles não eram apenas um casal rico, eram um casal que havia encontrado verdadeira riqueza na simplicidade e na compaixão. Sua mansão, antes o refúgio de um milionário recluso, transformou-se em um centro de filantropia, um lugar onde ideias eram gestadas, projetos sociais ganhavam vida. Sofia, com sua elegância inata e sua nova perspectiva, tornou-se uma voz poderosa na defesa dos direitos dos moradores de rua, usando sua experiência pessoal para dar voz aos invisíveis. João, com sua mente brilhante e seu coração generoso, continuou a expandir seus negócios, mas agora com um propósito maior, gerar recursos para suas iniciativas sociais. Eles tiveram filhos, 2 meninas e um menino, que cresceram em um ambiente de privilégio, mas com os pés firmemente plantados na realidade. Sofia e João fizeram questão de ensiná-los os valores que aprenderam nas ruas, a importância da empatia, da solidariedade, da resiliência e do amor incondicional. As crianças passavam parte de suas férias voluntariando em abrigos, conversando com os moradores de rua, aprendendo que a dignidade humana não tem preço e que a verdadeira felicidade não está no que se tem, mas no que se é e no que se compartilha. Dona Lúcia,
Já idosa, mas com a mente afiada e o coração cheio de gratidão, era uma avó para eles, contando histórias à rua e ensinando lições de vida que nenhum livro poderia oferecer. Pedro, agora um assistente social respeitado, era um tio carinhoso, um exemplo vivo de como uma segunda chance pode transformar vidas. Sofia e João nunca esqueceram suas origens, nem a jornada que os uniu. As cicatrizes da rua, invisíveis para a maioria, eram para eles um lembrete constante da força do espírito humano e da capacidade de superação. Eles eram a prova viva de que o amor verdadeiro não se curva diante das adversidades, que a compaixão pode mover montanhas, que a resiliência é a chave para transformar a dor em propósito. A história deles não era apenas sobre um morador de rua que se revelou milionário. Era sobre duas almas perdidas que se encontraram na escuridão e, juntas, construíram um legado de luz e esperança. Eles viveram uma vida plena, cheia de amor, propósito e significado. A cada dia, eles reafirmavam os votos que fizeram sob a árvore na praça, votos de amor e lealdade, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Por quê? Para Sofia e João, a verdadeira riqueza não era medida em dinheiro, mas na capacidade de amar, de perdoar, de ajudar e de fazer a diferença no mundo. E esse legado, eles sabiam, era o maior tesouro que poderiam deixar para futuras gerações. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa em que Sofia e João se conheceram. A mansão de João, agora transformada em um verdadeiro lar, ecoava com as risadas de suas 2 filhas gêmeas, Helena e Beatriz, de 3 anos de idade. As meninas corriam pelos jardins, perseguindo borboletas, brincando com Dona Lúcia, que havia se tornado a avó que elas nunca tiveram. Pedro, agora formado em serviço social e casado com uma enfermeira que conheceu durante um dos projetos sociais de Sofia e João, visitava frequentemente com sua própria família. Sofia estava no escritório que havia montado em casa, finalizando os projetos arquitetônicos para o novo complexo habitacional que construiriam para ex-moradores de rua. Cada detalhe era pensado com carinho. Apartamentos pequenos, mas funcionais, com jardins comunitários, uma biblioteca, um centro de capacitação profissional e uma creche. Era mais do que um projeto habitacional. Era um projeto de vida, de dignidade, de esperança. Ela sorriu ao lembrar-se de como sua perspectiva sobre a arquitetura havia mudado. Antes, projetava mansões e edifícios comerciais luxuosos. Agora, sua paixão era criar espaços que transformassem vidas, que oferecessem não apenas abrigo, mas também oportunidade e comunidade. João entrou no escritório, carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros que Dona Lúcia havia preparado. Ele havia mudado muito desde os tempos de CEO workaholic. Embora ainda dirigisse a Tech Solutions, agora delegava mais responsabilidades e dedicava a maior parte de seu tempo aos projetos sociais. A empresa, sob sua nova filosofia, havia se tornado uma das mais respeitadas do país, não apenas pelo sucesso financeiro, mas também pelo impacto social positivo. Eles haviam criado programas de inclusão digital para comunidades carentes, ofereciam bolsas de estudo para jovens talentosos de baixa renda e mantinham uma política rigorosa de responsabilidade social corporativa. Como estão os projetos? João perguntou, beijando a testa de Sofia e observando os desenhos espalhados pela mesa. Quase prontos, ela respondeu, apontando para as plantas. Este aqui será o centro comunitário. Pensei em fazer uma sala multiuso que possa servir para reuniões, cursos, festas, um lugar onde as pessoas possam se encontrar e construir laços. João assentiu, admirando não apenas o projeto, mas a mulher extraordinária que Sofia havia se tornado. A experiência nas ruas não apenas a fortaleceu, mas também revelou uma compaixão e uma determinação que ele admirava profundamente. Eles foram interrompidos pelas gargalhadas das meninas no jardim. Helena havia encontrado uma joaninha e estava mostrando para Beatriz, que observava fascinada. Dona Lúcia, sentada em um banco próximo, contava uma história sobre como as joaninhas trazem sorte. Sofia e João se entreolharam e sorriram. Aquela cena simples, mas cheia de amor e alegria, era tudo o que eles poderiam desejar. As meninas cresciam em um ambiente de amor, mas também de consciência social. Desde pequenas, elas acompanhavam os pais em visitas aos projetos sociais, aprendendo que a verdadeira riqueza está em poder ajudar o próximo. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Sofia e João caminharam pelo jardim, de mãos dadas, como faziam todas as noites.
Era um ritual que os conectava não apenas um ao outro, mas também às suas origens. Eles falavam sobre os projetos, sobre as meninas, sobre os sonhos que ainda queriam realizar. Você se arrepende de alguma coisa? Sofia perguntou, olhando para as estrelas. De ter vivido nas ruas, de ter me conhecido assim. João parou e a olhou nos olhos. Jamais, ele disse com convicção. Aquela experiência me deu você, me deu uma nova perspectiva sobre a vida, me deu um propósito. Eu era um homem rico, mas vazio. Agora, sou um homem rico em todos os sentidos da palavra. Sofia sorriu, lembrando-se da mulher desesperada que ela era 5 anos atrás. A queda havia sido dolorosa, mas necessária. Ela havia perdido tudo que pensava ser importante, mas havia encontrado tudo que realmente importava. Eu também não mudaria nada, ela disse, nem mesmo a dor, porque ela me trouxe até você, até esta vida, até esta família. Eles se beijaram sob as estrelas, o mesmo céu que os havia abrigado quando dormiam nas ruas, agora testemunha de sua felicidade plena. A história de Sofia e João se tornou uma lenda na cidade. Livros foram escritos, documentários foram produzidos, mas para eles, o mais importante era o legado que estavam construindo. Centenas de pessoas haviam sido beneficiadas por seus projetos. Ex-moradores de rua agora tinham empregos dignos, casas próprias, filhos estudando em boas escolas. A fundação que criaram se tornou uma das mais respeitadas do país, e o modelo de seus projetos estava sendo replicado em outras cidades. Mas, acima de tudo, eles eram felizes. Felizes de uma forma simples e genuína. A mesma felicidade que haviam descoberto dividindo um pedaço de pão sob a chuva. A riqueza material era apenas uma ferramenta. A verdadeira riqueza estava no amor que compartilhavam, na família que construíram e no impacto positivo que tinham na vida de outras pessoas. Eles eram a prova viva de que o amor verdadeiro pode florescer em qualquer lugar, que a adversidade pode ser transformada em força, e que a verdadeira felicidade não tem preço, porque não pode ser comprada, apenas vivida, compartilhada e multiplicada através da compaixão e da generosidade do coração humano. Obrigado por nos acompanhar até o final, e não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like para continuarmos trazendo mais histórias como essa.